Como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a demência de Alzheimer. Ela é a doença neurodegenerativa mais frequente associada à idade. Cerca de 10% dos pacientes acima de 60 anos de idade vão apresentar a demência de Alzheimer e 40% dos pacientes acima de 80 anos. Começa-se com um déficit leve de memória, com dificuldades de memória recente, esquece-se os fatos recentes, e vai progredindo. E essa progressão vai interferindo na capacidade do indivíduo de lidar com as suas atividades do dia a dia. Sair para fazer uma compra, começa a se perder, começa a ter dificuldades de controle financeiro, começa a ter dificuldade de controlar suas medicações. E com a progressão da doença, o indivíduo ele vai ficando cada vez mais dependente de outra pessoa para conseguir realizar as suas atividades. E ela pode progredir para uma fase em que o indivíduo fica muito dependente para essas atividades instrumentais e também ter transtornos de comportamento associados, como irritabilidade, agressividade, distúrbio do sono, perambulação, que acontece principalmente no finalzinho do dia. O paciente fica andando muito pela casa, isso pode acontecer até durante toda a noite. E a progressão do déficit de memória e do déficit cognitivo, que às vezes não se afeta só apenas a memória, ela vai acompanhada de uma perda de capacidade de realizar as suas atividades básicas também, como tomar banho, higiene pessoal, se alimentar, ir ao banheiro, fazer as suas necessidades. E isso vai fazendo com que a demência vá progredindo. Então a gente considera que ela saiu da fase leve e vai indo para a fase moderada e pode chegar na fase grave, que é uma fase de total dependência desse indivíduo do seu cuidador. E por que acontece a doença de Alzheimer? Acontece uma perda sináptica e uma perda neuronal, de morte neuronal, que impede o funcionamento adequado de algumas regiões cerebrais, em especial do córtex e do hipocampo. E isso também acontece com depósitos de placas amiloides na região cerebral e também por causa de algumas proteínas, como por exemplo a proteína tau e, como eu já falei, a proteína beta-amiloide. Existe um gene que está muito associado à demência de Alzheimer, que é o gene da ApoE4, que as pessoas que têm esse gene têm uma maior predisposição a desenvolver a demência de Alzheimer, mas não que obrigatoriamente vão desenvolver. E existe tratamento? Existe tratamento para controle da síndrome demencial. A gente controla a progressão dos déficits que essa síndrome vai causar. E também podemos controlar os comportamentos com essas medicações. Então, as duas principais medicações que nós temos hoje são os inibidores da acetilcolinesterase e o NMDA, que vai atuar nos influxos de cálcio do neurônio. Além disso, quando o paciente começa a apresentar transtornos de comportamento, como eu já falei, de irritabilidade, agressividade, perambulação e às vezes até alucinações, principalmente alucinações visuais, nós podemos usar de antidepressivos e algumas medicações que nós chamamos de antipsicóticas para controlar e para ajudar tanto no cuidado quanto na qualidade de vida desse indivíduo, desse idoso. Existem pacientes que, apesar da gente entrar com todas essas medicações, eles ainda ficam muito agitados, muito agressivos. E às vezes a gente precisa usar do canabidiol, mas o canabidiol ele vem como reforço de algo refratário. Nós tentamos todas as outras medidas, nós não conseguimos adequar com as outras medidas, nós podemos fazer a tentativa do uso do canabidiol. É isso é um pouquinho sobre a síndrome de Alzheimer, algo muito breve e até superficial, mas a gente vai discutindo isso durante o tempo aqui no canal e o que vocês tiverem de dúvida eu estou à disposição para tirá-las. Um abraço!